Olá, que bom que você veio para esse momento de formação profissional aqui no curso de Ciências Contábeis. O tema da nossa formação profissional é auditoria, perícia e mediação, temas importantíssimos para a sua carreira. Eu sou o professor Dirceu Carneiro de Araújo, sou bacharel em Ciências Contábeis, com registro no CRC, sou contador, sou bacharel em Direito, sou licenciado em Letras Modernas Estrangeiras, que é inglês, mestre em Educação e, para conversar com você, nesse momento de formação profissional, nós vamos discutir algumas questões que já caíram em concursos de alto nível e eu vou usar, então, um pouco da minha prática de concurso. Eu sou funcionário público federal, concursado, passei em vários concursos públicos e tenho, assim, um modo de estudar. Pode não funcionar para todo mundo, mas ele é muito eficiente, foi eficiente para mim. Espero passar um pouquinho dessa habilidade para que você consiga ter sucesso. Primeiro, entrevistas de possíveis empregos que você vai fazer aí com a sua formação de Ciências Contábeis. Segundo, se você optar por fazer um concurso público, vai precisar de um método para estudar. O meu não é o único, existem vários. Outro, você vai precisar passar no teste do CFC, se já não passou. Então, você vai precisar passar, são questões que caem, tá? Então, nós vamos agora, então, a nossa aula, perguntando o seguinte, vamos lá? O que envolve o trabalho de auditoria? Isso é muito interessante você refletir a respeito disso. O que envolve o trabalho de auditoria? E, principalmente, quem pode ser o auditor independente? Né? Nós vamos ver que existe várias auditorias e o independente é o que conta, que é realmente o que tem expressão, que é aquele que atua em fazer auditoria de empresas SAs ou de qualquer tipo de empresa, mas principalmente as SAs de capital aberto ou de capital fechado, auditorias em prefeituras e tantos outros organismos. Vamos lá? O primeiro, o profissional de auditoria. Nós já vimos isso aqui, mas vamos recapitular. Tem que ser o quê? Tem que ser um contador. Aqui, quando eu estou falando de auditoria, eu estou falando de auditoria contábil. Tá? Porque existe auditoria de toda quanto é espécie. Auditoria hospitalar, que envolve a parte de medicina, auditoria ambiental, que envolve a parte só de engenharia ambiental, existe auditoria de qualidade, existe auditoria, ou seja, tem auditoria de todo tipo, mas estamos falando de auditoria contábil. Então, você precisa ser um contador. E o nome de contador hoje precisa ser o quê? Terminar o curso de Ciências Contábeis, ser um bacharel em contabilidade, prestar o exame de suficiência e passar no exame de suficiência, e aí manter o seu registro no CRC ativo. E quando se fala ativo, é redundante, mas vamos colocar aqui regular. Não adianta manter registro irregular, né? Não pagar as anuidades, sofrer processo disciplinar, tem que ser ativo e regular. Ou seja, você é um contador ativo e regular, bacharel, exame de suficiência, registro no CRC. Depois, você quer ser um auditor, precisa de mais um exame que está na norma NBCPA, que é da profissão de auditoria, do profissional de auditoria, que é a 13, você precisa passar no exame de qualificação técnica para auditor. Você vai passar no exame aqui para ser contador e vai passar aqui para ser auditor, tá? E uma vez que você for aprovado nesse exame, você já tem um registro no Cadastro Nacional de Auditores, e aqui é o CNAI, o CNAI, não é o E, né? Não é o E aqui, de atividades empresariais, econômicas, não, é o I. Então, você já está no cadastro, você já é um auditor. Mas para se manter auditor, para se manter também regular, e para ser regular, você precisa comprovar horas, tá? 40 horas de educação continuada, já tentaram subir, já tentaram acabar, mas isso aqui tende a subir, a evoluir, ou seja, vocês precisam manter em educação continuada, isso também está na PA 12, da sua profissão, da profissão de auditor,
você precisa manter a sua educação continuada e precisa comprovar essa educação continuada. Pode ser com cursos, pode ser com palestra, pode ser com... E aí tem lá os pesos, os quesitos, todos na norma, tá? E aí você é um auditor. Um auditor contábil só, tá? Mas se você quiser atuar na Bolsa de Valores, que é o que se interessa, na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, você precisa fazer o seu registro na CVM. E aí é necessário, lá na CVM, que você apresente isso aqui e isso aqui certinho, né? O registro no Cadastro Nacional de Auditores, mas você já comprovou no CFC isso, então apresentou o seu registro, está regular? Está regular. Você precisa comprovar 5 anos de atividade de auditor, porque o auditor começa com trainee, e aí ele vai para sênior. Aqui pode ser 2 e 3 ou 3 e 2, mas ele tem que comprovar 5 anos de atividade, né? Sênior, de atividade como auditor trabalhando para outras pessoas. Ou ele vai fazer de trainee e sênior, vai ter que passar por esse processo, senão ele não vai conseguir ser o quê? Um auditor independente, tá? Então você tem que entrar na empresa de auditoria, trabalhar por um período de 5 anos no mínimo, para chegar. Aí você vai ser sócio da empresa, você vai ser sênior da empresa, aí depende muito, vai montar a sua própria empresa de auditoria. E aí essas normas da sua profissão, aqui, da profissão de auditoria, tá? Do profissional de auditoria. Essas tem várias outras normas, mas essas aqui são as principais. Isso também está na aula lá de auditoria, que é o seguinte, o controle de qualidade da firma. Então a firma tem que comprovar que ela tem um controle de qualidade. Professor, mas eu sou independente, não tenho firma. Então comprove você, como auditor independente, que você tem mecanismo de controle de qualidade. E aí tem todas as regras dentro da PA 01. Isso é para manter a ordem, tá? Eu vou para a PA 11. Você precisa passar por uma revisão externa de qualidade pelos seus pares. E aqui, quando você fala na revisão externa, é o seguinte, a partir do momento, a partir dos 5 anos, né, você vai passar por uma auditoria, você vai ter os seus trabalhos revisados externamente, tá? Você vai ter o seu trabalho revisado. E aí, a educação continuada, nós já falamos, essa educação continuada aqui também serve para o contador que trabalha com empresas SAs, né? Aqueles contadores que fazem contabilidade em empresas que têm sociedade anônima, também tem que comprovar a educação continuada, viu? Ele também tem que comprovar a educação continuada, principalmente se for trabalhar junto com a CVM. Isso não é só o auditor não, tá? O contador também precisa. E precisa passar pelo exame de qualificação que nós já falamos. Agora eu vou voltar aqui na 2, que é a independência, tá? A independência. Essa norma de independência, o auditor independente, olha o nome, independente, tem que ter independência. Ô, professor, o que é isso, ter independência? Ele tem muitas qualificações lá do Código de Ética que ele tem que ter, lógico, ele precisa ser ético, precisa ser transparente, precisa ser um profissional íntegro, ele precisa outras características, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, ou seja, o profissional de auditoria é um profissional que tem vários e vários requisitos. Agora, a independência é fundamental. O auditor não pode depender de nada e de ninguém. Porque se ele não tiver independência para fazer o seu trabalho, como é que ele vai poder dar, vamos dizer assim, uma conclusão, uma opinião a respeito de uma contabilidade ou de uma empresa, se ele não tem independência? Então, ele não pode ficar preso nas dependências. E aí as dependências, existem várias categorias. Dependência financeira, independência intelectual, independência familiar, independência de relacionamento, de pressão, ou seja, vários tipos de independência que ele tem que ter. E ele tem que ter todas. Por quê? Porque se faltar a independência,
compromete a opinião dele, do relatório dele. Vamos supor que um auditor esteja sofrendo uma chantagem muito comum aí, alguém gravou ele em uma situação que não devia e começa a chantagear para que ele dê um parecer que beneficie a empresa, ou seja, favorável à empresa. A empresa não apresenta as características de parecer de opinião limpa, a empresa, vamos dizer, nega acesso a diversos contratos, vamos supor. E aí, como ele é chantageado, ele fala que não, que está tudo ok. Então, ele perdeu a independência, invalidou totalmente o seu trabalho. E se ele perder a independência no mercado, praticamente ele vai ter que sair do mercado de auditoria. Então, o auditor tem que ter independência. E essa norma, essa NBC-PA aí, a 02, traz todas as regras. Olha, se você for aceitar um trabalho em que o diretor daquela empresa, vamos supor, é o teu sogro, não dá. Você não tem independência familiar. Se a diretora, a presidente for a sua esposa, impossível. Não dá. Se você deve dinheiro para aquela empresa, impossível. Não dá, porque você perdeu a independência. Se você tem ações e está contando com o resultado da empresa, não dá, porque você perdeu a independência. Então, são várias causas de perda da independência que eu recomendo que você vá na NBC-PA e vai ter que fazer uma leitura com calma para ver as dependências, quando se perde a independência. O auditor não pode perder essa independência. Então, esse é o ponto fundamental que nós temos que partir para uma auditoria. Tem que ter todos os registros? Sim, mas tem que ter independência. Vamos para continuar. Então, a questãozinha de ENAD, a questão do ENAD 2012, para a gente estudar, e a condição aqui é de independência, tá? Então, a condição de independência é fundamental e óbvia para o exercício da atividade de auditoria independente. Entende-se independência, é o conceito, tá? É o conceito que está nos livros. O estado na qual as obrigações ou interesse da entidade de auditoria, que é a empresa de auditoria, ou do auditor independente, tá? São suficientemente isentos, não pode, tem que ser isento de interesses das entidades auditadas, ou seja, não pode ter relacionamento e também não pode ter interesse na empresa que ele está auditando, para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em suma, é a capacidade que a entidade de auditoria ou auditor independente tem de julgar e atuar com integridade e objetividade. Isso aqui são características do auditor, atua com integridade e com objetividade, permitindo então o quê? Uma emissão de relatório imparcial, imparcialidade, que tem que existir, em relação à entidade auditada, aos acionistas, aos sócios, aos cotistas, aos cooperados e todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho. Ou seja, aqui é aquela relação, que eu te falei. São várias questões. Para manter a sua independência, você tem que estar livre de qualquer influência. E vamos ver o que pede. Considerando que a independência pode ser afetada por ameaças, e aí começa. Ameaça do quê? Interesse próprio. O auditor tem interesse, autorrevisão, ou seja, ele tem que se revisionar, ele tem medo, defesa de interesse da entidade auditada, ou seja, ele começa a defender o interesse da empresa e esquece da imparcialidade. Existe familiaridade envolvida, existe intimidação, certo? Então, essas são causas de perda da independência. E vamos aí, ele dá conceito. Olha só, a ameaça do interesse próprio ocorre quando a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria, auditor independente, qualquer um dos dois, poderia auferir benefício financeiro da entidade auditada, ou seja, receber dinheiro. Então, ele tem um conflito de interesse próprio. Ele está recebendo dinheiro, ou tem dinheiro para receber, ou vai ter lucro. Então, ele tem um conflito de interesse, perdeu a independência. Então, esse conceito aqui está certo? Está correto. Ó. A ameaça de interesse próprio é isso aqui. Ocorre quando a entidade auditada ou membro poderia oferir benefício de interesse na entidade auditada ou o outro conflito de interesse próprio com essa entidade. Então, essa aqui está correta. Verdade. Ameaça de intimidação, ou seja,
Quando é que eu vou perder minha independência por ameaça de intimidação? Ocorre quando um membro da equipe de auditoria encontra obstáculo para agir objetivamente e com ceticismo profissional devido ao quê? A ameaças reais ou percebidas, ou seja, ameaças reais ou percebidas, chantagens, pode ser por parte dos administradores, dos diretores ou empregados ou alguém que a empresa manda dar uma prensa. Então, vamos usar o termo mais vulgar, dar uma prensa no auditor, para que ele dê um parecer favorável. Então ele perdeu o quê? Ele perdeu toda a sua capacidade de agir, ou o ceticismo dele, ele perdeu a independência. Então, esse conceito também está correto. Um pouquinho, o próximo conceito, ameaça de familiaridade. O que é isso? Ocorre quando, em virtude de relacionamentos estreitos, amizade íntima ou parentesco com uma entidade auditada, aí com os administradores, com os diretores, com os empregados, com familiares dessas pessoas, a entidade de auditoria, a empresa de auditoria ou um membro da equipe de auditoria passa a se identificar demasiadamente com o quê? Com os interesses da empresa. Então, se acontecer isso, é por familiaridade. Ou seja, é a famosa amizade íntima ou parentesco. Parentesco. Não precisa ser só parentesco. Se tiver amizade íntima, também caracteriza essa familiaridade. E a ameaça de autorrevisão? Então, essa aqui está verdadeira, tá? Ocorre quando o resultado do trabalho anterior, ou seja, revisão, trabalho anterior, precisa ser reanalisado ao serem obtidos conclusões sobre o trabalho de auditoria, ou quando o membro da equipe de auditoria era, isso aqui também é bastante, anteriormente administrador, diretor da empresa, empregado de cargo que lhe permitia exercer influência direta sobre o objeto da auditoria. Ou seja, se o trabalho anterior quando foi feito, a pessoa era diretor da entidade, era gerente, era dono, era empregado, não vai ter como revisionar, porque ele já participou. Como é que eu vou conferir um trabalho que eu já fiz? Eu perco a minha independência. Se eu tiver que conferir um trabalho que eu já fiz, ou que eu deleguei, ou que eu autorizei que fosse feito daquela forma, eu perco essa independência. Por quê? Porque eu vou conferir algo que eu já fiz. A auditoria tem esse papel, conferir algo que você não fez. Porque se você já fez, para que fazer auditoria? Então, o auditor não pode prestar auditoria em empresas que ele já tenha sido diretor, gerente, dono, CEO, auditoria interna, contador, consultor, porque isso fere essa autorrevisão. Ele não tem como revisionar um trabalho que ele mesmo fez consultoria para fazer daquela forma. Não tem cabimento. Então, a norma diz que isso você perde a independência na autorrevisão, porque você está revisionando o seu próprio trabalho, tá certo? Vamos lá? Então, essa também está verdade, tá? A 5, ameaça de defesa de interesse da entidade auditada, ou seja, o auditor ocorre quando a entidade de auditoria, ou o auditor independente, que é o membro da equipe, começa a defender, ou parece que defende, a posição da entidade. Ou seja, ele começa a defender a empresa que ele está fazendo a auditoria. Não tem nada que defender. Ele tem que dar a opinião dele com base no que ele levantou, sem defesa. Começou a parecer que é defesa, começou a parecer que ele está defendendo a empresa, ele perde a sua independência. Então, aí pode comprometer, então o quê? A impressão pode comprometer o quê? A objetividade, a imparcialidade, e aí você estraga o trabalho de auditoria, é descaracterizada a auditoria. Então, essa também é verdadeira. Então, o que acontece? É correto afirmar-se o quê? Nesse caso,
a pergunta veio resumir a aula de independência, né? Então, aqui eu tenho 5 causas de perda de independência, é mais ou menos o que está na norma, lá na NBCPA, e o seu conceito. Então, fácil estudar por uma questão dessa. Então, você começa a estudar por uma questão dessa, você desenvolve o seu raciocínio do que é perda de independência. Perda de independência é quando a pessoa que está fazendo a auditoria, né, não consegue dar uma opinião limpa sem objetividade, parcialidade. Ele não pode ser tendencioso. Se ele começar a defender a empresa, se ele, por algum motivo, vai defender aquela empresa, tem interesse, tem família, perdeu a independência, tem que abandonar, tem que passar o serviço para outro auditor. Ok? Vamos lá. Então, o que é essa auditoria? A auditoria constitui um conjunto de procedimentos técnicos, e é bem técnico mesmo, tá? Que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a adequação das demonstrações financeiras. Isso aqui é base, tá? E que deve transmitir aos usuários uma mensagem. Qual a mensagem? Que o auditor obteve o quê? Uma asseguração razoável, nós vamos ver o que é isso, de que as demonstrações financeiras, ou seja, que os balanços e os informes da contabilidade daquela empresa, como um todo, estão livres de erros relevantes. Outra coisa também que a gente vai ter que estudar é isso aqui, erros relevantes, independentemente do porte, complexidade ou tipo de entidade. Isso aqui foi adaptado do IFAC, tá? É um conceito do IFAC que traz esse conceitinho. Então, vamos lá. Asseguração razoável, presta atenção nessa palavra, que é muito importante. Demonstração financeira, nós já sabemos, daqui a pouco nós vamos ver o que é isso. E erros relevantes. Então, anote isso aí e vamos responder cada um desses conceitos aí. Vamos lá. Primeiro, antes de falar, vamos ter que pensar o seguinte. Eu tenho auditor interno e tenho externo. Qual a diferença, professor? Eu estou falando nessa aula de auditoria externa, que é o auditor independente, tá? Independente. Eu não estou falando do auditor interno, tá? Que tem características próximas, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, em relação à empresa, o auditor interno ele pode ser empregado, e geralmente ele é empregado da empresa ou é alguém terceirizado que tem a função de fazer essa auditoria interna da empresa, tá? Já o auditor externo, ele não possui vínculo de emprego ou contrato de prestação de serviço. Ele tem um contrato de auditoria, é outra história, é um contrato diferenciado. Então, ele não pode possuir vínculo, porque se ele possuir vínculo, ele perde o quê? A independência, não pode perder a independência. Então, o grau de independência desse aqui é menor, tem independência, sim, mas é menor, porque ele é subordinado à diretoria da empresa, geralmente ao CEO, nem ao CEO, é o conselho de administração, né? E ele fica acima do CEO ainda. E aqui é maior, aqui é 100% de independência. Finalidade. Esse aqui vai realizar, então ele vai comunicar os trabalhos realizados e as conclusões e as recomendações a serem implementadas dentro da empresa. Então ele vai estar revisando os trabalhos da empresa e toda vez que ele encontra falha, ele comunica e tenta corrigir. Aqui não, aqui a finalidade é emitir o quê? Uma opinião sobre as demonstrações contábeis, se elas são livres de erros relevantes ou distorções relevantes, se ela está perfeita, se a empresa adota todos os procedimentos que a lei pede. E o tipo de auditoria aqui pode ser contábil, operacional ou qualquer auditoria aqui. Aqui não, aqui é só contábil. Ah, professor, só contábil, então não vai fazer outras auditorias? Vai fazer outros levantamentos, outros procedimentos, mas a auditoria é da demonstração contábil, não tem nada a ver com ambiental. Ambiental vai estar no contexto de descumprimento, mas não é esse o papel principal. Aqui não. Na auditoria interna você faz auditoria de tudo, tá? O público é só o interno, e aqui é o interno e externo, que vai receber esse relatório, inclusive vai no balanço. A duração aqui é contínua, todos os dias. Aqui não, é pontual. O volume de testa aqui é maior, é 100% aqui, ó. Em alguns casos é 100%, testa tudo. Aqui não, é por amostragem. E aí o tamanho da amostra nós vamos definir depois.
Quem exerce pode ser um contador registrado no CRC, esse aqui não, já vimos que ele tem que ser registrado no CRC, mas tem que ter o CNAE, tem que estar registrado na CVM, tem que ser um auditor independente, tá? Documenta, os dois produzem relatório, esse aqui é interno, esse aqui é externo, que acompanha o balanço, o auditor externo. Onde é realizada aqui, qualquer empresa pode realizar auditoria interna? Sim, qualquer empresa pode e não é obrigatória, mas pode, qualquer empresa pode, tá? E o auditor externo, qualquer empresa pode realizar auditoria externa? Pode, pode sim. É obrigatório para algumas empresas, sim, tá? Para algumas empresas, sim. Principalmente as SAs de capital aberto e as outras do mercado financeiro, que são instituições financeiras, instituições filantrópicas e algumas outras que os conselhos, que agora as agências reguladoras vão exigir que você faça. Então, sim, principalmente aquela que presta serviço ao Estado. Todas, sim, tá? Então, é obrigatoriedade. Vamos lá? Bem, alguns temas essenciais que você tem que saber. O primeiro é essa tal da asseguração. O que é isso, professor? Uma asseguração razoável. Vamos lá? A auditoria, o nome auditoria, é um gênero todo, tá? Eu tenho dentro da auditoria a asseguração e a revisão. Ou seja, eu tenho auditoria e revisão. A asseguração razoável é quando eu vou fazer a minha análise, a minha verificação e vou reduzir os riscos a um nível aceitável nas demonstrações financeiras. Isso aqui é o que nós chamamos de auditoria hoje. Auditoria. A asseguração razoável. Ela só dá uma asseguração razoável. Uma asseguração limitada é quando eu não consigo dizer que o risco é aceitável, então eu vou fazer uma revisão. É toda vez que eu der um parecer, né, com limitação. Então, o parecer é limitado, ou seja, eu vou modificar a opinião. Tá? Modificar a opinião. Então, o que é modificar a opinião? Ressalva, não dá parecer, então eu vou fazer uma revisão. Eu vai reduzir o risco, mas não é tanto assim, tá? Vai ter risco sim, eu vou destacar lá o risco. Eu vou falar o seguinte, olha, eu fiz uma ressalva. Olha, eu fiz isso, modifiquei a minha opinião, porque aqui, ó, é um parecer chamado parecer, ó, uma opinião limpo. Ou seja, cumpriu todas as exigências, obedeceu a lei. E a asseguração total? Isso aqui não existe. Então, se alguém na sua prova, na sua entrevista, falar que a auditoria dá asseguração total, não. Ela não dá asseguração total, ela dá uma asseguração razoável. E aí você fala assim, e a asseguração limitada, o que é? Você fala assim, a asseguração limitada é um trabalho de revisão que o auditor fez na empresa, não conseguiu chegar na asseguração razoável, então ele vai fazer um parecer com modificação de opinião, que é uma opinião com ressalva ou uma abstenção de opinião, alguma coisa do gênero, tá? Ele vai modificar a opinião da auditoria, ele não vai conseguir dar uma opinião limpa, ele não vai conseguir fazer aquela frase que todo auditor gosta de escrever, todo empresário gosta de ver no seu balanço, a Bolsa de Valores valoriza bastante, ou seja, a empresa de auditoria, após realizar todos os procedimentos e testes que achou necessário, conclui que as demonstrações apresentam uma asseguração razoável, livre de erros, distorções relevantes, ou seja, está perfeito. Aí é que todo mundo gosta de ver, tá? Modificação não é bem visto, não. Vamos lá, para o próximo, então. Bem, professor, eu vou encontrar por aí bastante essa expressão, estrutura de relatórios financeiros aplicáveis. Quando você verificar essa coisa grande aí, está lá no CPC, você que é contador, está lá no CPC 00, isso aqui quer dizer demonstração financeira, tá? Esse termo indica que é uma demonstração financeira. São a estrutura de relatórios financeiros aplicáveis. Ou seja, a demonstração financeira, que é o conjunto, né? Começa com o relatório da administração e termina lá com o relatório da auditoria, passando pelo balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, DMPL,
DVA nas SAs, notas explicativas e termina com o relatório da auditoria. Tá tudo aqui, ó. É isso aqui, tá? Ó, tá tudo aqui. Então, esse aqui é o campo de batalha, o campo de trabalho da auditoria, tá? Lógico que isso aqui é só a ponta, porque a auditoria vai fazendo na empresa toda, vai conhecer a empresa como um todo. Outra expressão que aparece bastante na auditoria, materialidade. O que é essa materialidade? Materialidade são parâmetros do presente e do passado que informam como a empresa deveria ser. Eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Lembra do custo padrão ou custo-alvo? Que você calcula o custo antes dele acontecer? É isso aqui, você calcula os números, os valores da empresa, como deveria ser. Número de empregado, índice de liquidez, giro, vai calculando, tudo pelo passado, pelo presente, mede, compara com a média do setor e faz o quê? Você vai achar o número ideal, aquilo que deveria ser. E aí você vai calcular uns limites, que pode ser acima e abaixo, limite de aceitação. Fugiu desses limites, começa a aparecer o quê? Distorção relevante, que nós chamamos, que é o quê? Que são aonde a auditoria vai corrigir. Se fugiu muito do limite, vamos supor que precisava de 5 empregados, está com 8 no setor, tem alguma coisa errada, certo? Precisava de 10 dias para entregar a mercadoria, está entregando com 20, tem alguma coisa errada. Eu estou falando de distorções mais operacionais, mas pode ser distorções assim de índice de liquidez. O índice de liquidez deveria ser 1,1, está em 0,5, poxa, está errado, tem distorção. O endividamento da empresa deveria ser endividamento de 2, está em 4, poxa, não pode. Então, fugiu dos números ideais, acima ou abaixo, causam distorções e aqui que o auditor vai começar a aplicar os seus testes. Quanto maior a distorção, maior o número de teste. Quanto mais relevante for essa distorção, maior o número de testes, maior o número de amostra que você precisa fazer. E isso tudo você faz na fase do planejamento. Antes, está planejando, você calcula a sua materialidade. Tudo isso aqui é documentado hoje. Quando eu falar documentado aqui, nós vamos falar tudo digital, né? Porque hoje existe até software para isso. Você documenta tudo digitalmente, não existe mais papel. Mesmo que você faça algum papel, alguma anotação manual escaneada, tudo transformado em arquivo digital, e pode ser revisto durante o processo, tá? Durante o processo você faz revisão desse número. Vai que você começa a compreender melhor a empresa, você vai revisando, mas sempre registrando para ficar documentado como é que você chegou nesses números. E a distorção relevante, então, é o fato que, se conhecido, poderia levar os usuários das demonstrações financeiras, das estruturas lá, financeiras aplicáveis, a mudar a sua opinião a respeito da sua posição. A sua posição aqui é investimento, tá? Vamos supor que a distorção relevante foi escondida do usuário final, ou seja, a auditoria perdeu a independência e não comunicou a distorção relevante. Como foi agora um caso recente aí de uma empresa que disse que perdeu um monte de cliente ou excluiu um monte de cliente da sua base de dados, as ações dela caiu 20%. Então, isso muda. Se tem distorção relevante, o investidor, lá, o usuário, vai mudar a opinião dele, a posição que ele tem na empresa. Isso é um conceito da Stewart, ela é uma auditora anglo-americana, ou seja, ela trabalha nos Estados Unidos, ela trabalha no mundo inteiro. Muito interessante o livro dela, né? E pode ser causada aqui, ó, por erro ou por fraudes, que vai ser detectada nas demonstrações, ou simplesmente por um erro de gestão, mas é erro também. E o que é esse erro e fraude? Cai bastante, isso aqui você tem que ter na ponta da língua para uma avaliação de auditoria, ou seja, o erro é o ato não intencional. Aquilo que, quando a pessoa fez, ele não tinha intenção de prejudicar ninguém ou de levar vantagem nenhuma, ele simplesmente errou. Ele errou numa soma, ele errou numa classificação de conta, ele errou em realizar um contrato. Mas ele errou, ele não tinha intenção. A fraude não.
A fraude, ele agiu com dolo, ele agiu com intenção de fazer aquele ato, né? E ele, via de regra, vai levar vantagem ou vai dar vantagem para alguém. Vai prejudicar algo ou alguém. Ele vai levar vantagem ou prejudicar. Então, ele agiu intencionalmente. Geralmente, as fraudes têm causadores. Ou é pressão, a empresa quer meta, o funcionário não consegue bater a meta, ele começa, então, a fazer o quê? Manipular os números, começa a fraudar os números, né? Começa a manipular a venda, fraudar a venda, depois tem um monte de devolução de venda, não sabe por quê, é por pressão. Ele precisava bater meta, ele fez uma venda ficta, aí chega lá, o cliente não quer, devolve, e começa a aparecer essas fraudes. E as fraudes podem ser fraudes para levar vantagem e prejudicar. Então, oportunidade, ou seja, os controles internos da empresa permitem que ele oportunistamente use os recursos da empresa, ou por racionalização, ou seja, ele faz a conta. Eu ganhar 1 milhão e ficar 6 meses preso, pagar um advogado aí 200 mil, ainda dá lucro, vou fazer. Então ele racionaliza. Responsável pelo erro, pela fraude, é a administração da empresa, tá? O auditor não é responsável por corrigir isso. Mas o auditor tem a sua responsabilidade técnica aqui. A primeira é quando você está fazendo a auditoria, você trombar com isso. Você tromba com o erro, tromba com a fraude. Você está fazendo a revisão ali dos dados e você localiza isso e você identifica isso. E aí você começa a aprofundar, objetivamente, lógico, sem perseguição de ninguém, porque isso não é trabalho de auditoria, perseguir ninguém. Auditor não é investigador particular, mas ele tem a missão de certificar que as demonstrações que a empresa atende os requisitos legais. E achando uma fraude, já começa a não atender. Então ele vai fazer uma documentação dessa fraude, desse erro, e vai levar ao gestor da empresa, que é a pessoa de contato dele, leva ao gestor para que ele corrija essa fraude, esse erro, faça a correção, porque senão ele não vai conseguir dar um parecer limpo. Corrigido isso, a vida segue, a auditoria segue. Não corrigiu, tem que fazer ressalva. Agora, vou dar aqui um exemplo. Isso serve simplesmente para erros e fraudes internas. Se o erro ou a fraude, principalmente a fraude, for de ordem pública. O que é ordem pública? Manipular o mercado financeiro, manipular o sistema financeiro nacional, ou seja, cometer crimes de ordem pública, o auditor tem responsabilidade, ele tem que comunicar o órgão competente, Ministério Público, Estadual, Federal, do Trabalho, Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central do Brasil, ou seja, qualquer agência que vá punir o fraudador. É o caso de você, por exemplo, ter informação privilegiada no mercado, tem até uma história na mídia de um grupo que, sabendo do mercado, sabendo das informações, foi lá e comprou um monte de dólar ou vendeu um monte em benefício próprio, lucrou um monte. Isso não pode, isso é fraude contra o sistema financeiro nacional ou contra o mercado financeiro. Então isso é crime de ordem pública. O auditor tem que comunicar ao organismo e não só internamente. O auditor não tem relação com os fraudadores. O auditor não faz reunião com o fraudador. Quem tem que apurar a partir da comunicação é a administração. Ok? Vamos lá. Outra característica, essas características pessoal do auditor, que é o código de ética, né? Você tem que ter integridade, depois aqui é ética, isso aí, qualquer profissão tem o seu código e você tem que seguir. O auditor tem que ser objetivo, coerente, prático e seletivo. Ele não pode ser muito expansivo, certo? Ele tem que ser objetivo, focado. É isso que eu vou fazer e acabou. Posso aumentar? Pode, mas não é por aí. Ele tem que ser objetivo. Tem que ter competência e zelo. Competência vem muito da qualificação. E por isso que se exige que ele comprove uma qualificação acadêmica todo ano. Tem que ter confiabilidade e confidencialidade e sigilo. Exceção, crimes de ordem pública. Crimes de ordem pública, o sigilo é afastado um pouquinho, tá? Ele tem que manter confidencialidade e manter sigilo, ou seja, tudo que ele ver, ouvir
fizer dentro de uma empresa não pode ser passado para frente. Ele tem que ter postura profissional, né? Ético com postura profissional. O auditor não vai entrar numa empresa e começar com gracinhas ou fazer bullying de pessoas ou pressionar. Ele tem que ser um profissional, tá? E tem que observar as normas, isso faz parte da nossa vida de contador. Tem um monte de normas, CPCs, normas brasileiras de contabilidade, aqui para auditoria e para profissão. Bem, vamos ver a primeira questão aqui. Exame de suficiência do CFC 2017 vai ajudar bastante, está fresquinha, né? Ao realizar uma auditoria das demonstrações contábeis em uma instituição financeira, o auditor verificou a existência do quê? De fraude contra o quê? O Sistema Financeiro Nacional. Veja, aqui o examinador já deu a resposta da questão. Já deu a resposta da questão. É muito comum, numa questão, você ter a resposta no enunciado, tá? Então, olha, fraude contra o Sistema Financeiro Nacional, praticado por empregados de função significativa do controle interno, ou seja, pessoas que dão de confiança da empresa. Então, considerando que estabelece a NBC-TA 240, responsabilidade do auditor em relação à fraude, tem uma NBC para isso, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, assinale a alternativa correta, a opção correta, em relação à comunicação que o auditor tem que fazer ao identificar essa fraude. Então, vamos lá? O auditor deve comunicar a descoberta da fraude ao responsável pela governança apenas. Cuidado com essa palavra apenas nas alternativas. Geralmente, ela causa uma exclusão da alternativa. Os quais deverão tomar todas as medidas cabíveis para a responsabilização dos fraudadores nos âmbitos administrativos, civil, penal, ficando o auditor, a partir da comunicação, isento de, olha outra palavra aqui que também, qualquer possibilidade de responsabilização legal. Já vimos na minha explanação que não. Existem crimes que o auditor não pode e ele não vai ficar isento da responsabilização legal, não. Tá? Ah, mas eu comuniquei a governança e faz parte da governança, cuidar das fraudes. Faz parte, mas das fraudes internas. Aqui é fraude contra o Sistema Financeiro Nacional. Então, essa aqui seria uma inválida, né? O auditor deve comunicar a descoberta somente, outra palavra excludente, que praticamente já anulou a questão. Olha, somente aos fraudadores. Ele não tem que comunicar nada a fraudador nenhum. Ele não tem que falar com empregados da empresa. Quem tem que falar são gestores. Aqui sim, o gestor, uma vez que a atitude preservar o princípio do contraditório, da ampla defesa, isso aqui todo mundo vai ter, mas lá no inquérito da Polícia Federal e depois na ação penal, né? Ou na ação civil. Então, essa aqui também não. O auditor não fala com fraudador. De regra, não. E essa palavra somente aqui, ó, é a mesma coisa dessa apenas, dessa qualquer. Praticamente exclui a alternativa da sua análise. É a fase da exclusão, tá? Então, o auditor deve comunicar a fraude ao Conselho Federal de Contabilidade, discutir com esse órgão a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria necessários para concluir. Não. O auditor não tem que comunicar nada ao Conselho de Contabilidade. Ele pode, no muito, ter parceiros que ele discuta alguns assuntos. Tá? Mas, geralmente, dentro da empresa de auditoria que se faz isso. Não leva nada, porque é um sigilo, né? Não pode ficar levando isso para fora. E documentar tudo, se o Conselho de Ética, depois do Conselho Federal de Contabilidade, quiser saber, ele vai apresentar o quê? Os seus documentos, os seus achados, tá? O auditor deve comunicar a fraude às agências reguladoras, está indo bem, de controle. Pois, embora o dever profissional do auditor seja o de manter a confidencialidade da informação do cliente, as responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em situações que possam resultar em danos à sociedade. Aqui, quando fala dano à sociedade, você vai ler aqui, crime de ordem pública.
né? Então, o gabarito correto aqui, esse aqui também não. Veja, uma questão dessa derruba, porque você aprende que o auditor tem que manter o sigilo absoluto, confidencialidade absoluta. Não, tem que ler a NBC e ver que tem cláusulas excludentes em que você tem que abrir mão disso para atender aí princípio de ordem pública, tá? Vamos lá? Continuando. Eu poderia dar essa palestra tudo com esse slide aqui. Mas, vamos lá, estrutura de uma auditoria. Esse aqui é o slide adaptado do professor Cláudio Longo, tem um livro de auditoria do professor Cláudio Longo, está na bibliografia lá da disciplina, é muito interessante. Olha só, o código de ética do contador, a norma de qualidade, a estrutura conceitual, que é a TA1 para o trabalho de asseguração, e depois a norma 200, que é a norma mãe para auditoria, norma de qualidade, documentação e procedimentos analíticos, elas são aplicáveis em todos os momentos da auditoria, todos, inclusive do pré-contato da sua empresa até os procedimentos pós-auditorias, que são atos subsequentes. Tudo é feito com isso aqui em mãos. Por quê? Porque sem ética não dá para fazer auditoria, sem norma de controle da empresa não dá, sem qualidade dos trabalhos não dá, entendeu? Você não pode, sem documentar, é impossível, tudo tem que ser documentado em auditoria. Antigamente dava um calhamaço, hoje dá um DVDzinho, fica bom, tudo lá dentro, tudo digitalizado, e os procedimentos que você aplica, e a norma 200, que é a norma geral. Tudo começa aqui, olha. Quando da contratação, você emite uma carta de intenção, né, falando do seu serviço, da sua responsabilidade, o que você vai fazer, a empresa vê aquela carta, aceita, e vocês então fazem o chamada carta de contratação, em que tem a responsabilidade tanto da empresa, em que a empresa sabe, a administração sabe, que o auditor é responsável pelos serviços e que a empresa é responsável por fazer as demonstrações contábeis com regular, sabe que tem que arrumar as fraudes, sabe que... Ou seja, cada um já define as suas responsabilidades aqui na carta de contratação, que é o termo de contratação. Uma vez que você definiu isso aqui, você começa a trabalhar. O auditor vai começar o quê? O seu planejamento. Mas para começar o planejamento, nós já vimos que ele tem que fazer o quê? Definir a materialidade. Ele vai ter que conhecer a empresa, vai ter que conhecer o negócio, vai ter que conhecer o número dessa empresa. Se ele nunca fez auditoria nessa empresa, ele vai ter que revisar os trabalhos anteriores, que é a revisão dos saldos iniciais, aqui, ó. Está aqui no 510, ele tem que revisar o saldo inicial. Então, ele vai começar o planejamento. Ele vai identificar o quê? Riscos de distorções, tá? O que é esse risco de distorção? É o risco relevante, ou seja, o risco das coisas estar fora do lugar. Então, ele vai começar a aplicar, conhecendo a empresa, ele vai revisar o quê? Os procedimentos internos da empresa, todos os procedimentos internos, ele vai revisar, fazer uma pré-auditoria nos procedimentos internos, para ver se está tudo funcionando. Então, ele vai tentar achar, não vai tentar achar, mas se trombar com fraudes, ele vai ter que fazer aquilo que nós já vimos, ele vai ver se a empresa cumpre as leis e regulamentos, ou seja, o compliance da empresa, ele vai ver se a empresa tem... tem alguém que presta serviço para essa empresa, principalmente de contabilidade, em que ela vai ter que fazer a consultoria dessa empresa lá também, a auditoria, vai verificar se as estimativas que a empresa utiliza estão corretas, obedecem os CPCs, se tiver partes relacionadas. O que é parte relacionada? São parentes, ou empresas verticais e horizontais em que a empresa auditada mantém um controle tecnológico ou financeiro dessas empresas, vai fazer auditoria nessas empresas também, porque isso aqui causa classificação de contas diferentes. Grupos de componentes são os coligados, controladas, joint ventures e outras tantas arranjos empresariais. Se tem auditoria interna, vai rever a auditoria interna, verificar aqui, ó, se vai usar a auditoria interna como parte do seu trabalho. E se for necessário, se tiver contratar especialista, também vai definir aqui na fase de planejamento, porque eu achei aqui o risco de distorção. Vamos supor que eu achei um risco de distorção no passivo ambiental dessa empresa, e eu sou contador, não entendo nada
engenharia ambiental, vou precisar do quê? Do especialista, não vou? Então, na fase do planejamento, eu já vi que tem um risco de distorção no passivo ambiental. Vou verificar se eu preciso contratar um especialista em risco ambiental para apoiar o meu relatório de auditoria no futuro. E isso vai ser comum, de TI, de ambiental, psicológico, tem vários e outros, por exemplo, avaliador de imóveis, engenheiros, vários profissionais que dão suporte à auditoria contábil, porque ele não é o sabe-tudo da coisa, né? Uma vez que eu tenho risco de distorção, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar resposta para esse risco. O que é dar resposta desse risco? Aplicar procedimentos, que são o quê? As amostras e testes. Eu venho aqui e começo a fazer aplicar testes e amostras, e aí cai na regra, lá da regra 500, das normas do 500, que são o quê? As evidências de auditoria. Eu começo a colher essas evidências que vão todas ser documentadas aqui na regra da documentação. Então, eu vou fazer esse procedimento. O que eu faço? Evidência. Evidência, nós temos vários tipos de evidência. Posso selecionar itens, vamos dizer que eu quero selecionar só o estoque, só o ambiental, só o trabalhista. Eu posso circularizar com confirmação externa. Aqui na confirmação externa existe um quezinho, tá? A empresa pode, na contratação, pedir para não fazer. O auditor pode aceitar? Pode, desde que não comprometa a distorção relevante. Se tiver distorção, aí ele tem que abrir mão e tem que falar, não, tem que fazer sim. Então, é circularizar, mandar carta para terceiros, tá? Pedido de informação. Tem que revisar os trabalhos anteriores, que são os saldos iniciais, e aí eu tenho os procedimentos analíticos. Vamos ver isso aqui. As amostras da auditoria, o tamanho da amostra, como é que eu vou definir. Isso aqui é tudo por estatística, tá? Eu vou reconferir as estatísticas, aqui a estimativa, vou preparar aqui uma resposta de risco para eventos subsequentes. O que é evento subsequente? É aquilo que vai acontecer depois que eu fizer a auditoria, né? E a representação formal é todos os pedidos que você vai fazer para a empresa. E aí nós partimos então para o quê? Para fazer o relatório. Opinião limpa, opinião modificada, ou colocar parágrafos de ênfase. Então vamos lá, vamos ver como é que fica isso. Bem, o que são riscos de auditoria? Nós temos 3 riscos. Isso aqui você tem que decorar, porque isso aqui cai, que é o risco inerente, de controle e detecção. O que é o inerente? O risco inerente é aquele risco comum, que é possível de acontecer, irregularidade relevante, mesmo antes de qualquer teste. Você sabe que pode existir um risco desse em qualquer balanço, em qualquer empresa. Então, esse é um risco inerente à atividade. É uma fraude, é um erro, é uma classificação indevida, uma estimativa, ou seja, alguma coisa que você vai tentar corrigir. São procedimentos internos, insegurança no controle numerário, mau uso de veículos, são riscos normais de qualquer empresa, é o inerente. O de controle é diferente. O controle interno da empresa não previne esse risco ou detecta em tempo hábil, erro ou fraude, ou outras irregularidades relevantes. Vamos dar aqui. O controle da empresa, por exemplo, não previne o uso indevido de veículo. Colocar em risco o patrimônio da empresa. Então, é um risco de controle. Agora, o risco de detecção, amigo, é o risco do trabalho do auditor. Esse é o risco mais temido que tem. Ou seja, ele aplicou os exames, os procedimentos, o julgamento, mas não conseguiu achar um erro, uma fraude ou uma irregularidade relevante. E aí a opinião dele ficou distorcida, tá? Então, isso aqui tem que tomar cuidado. Vamos lá, agora para a evidência de auditoria. A evidência de auditoria são várias. Eu tenho revisão, tem procedimentos analíticos, tem inspeção. Revisão, o que é revisão? É revisionar tudo. Procedimentos analíticos é usar estatística, né? A maioria é usar estatística. Inspeção é visualizar a coisa, inspecionar a coisa. Observar é sentar e ficar observando os procedimentos. Indagação é perguntar às pessoas, tá certo? Confirmação externa é mandar carta. Recalcular é pegar a nota, o documento, fazer o recálculo. Reexecutar é refazer, por exemplo, uma folha de pagamento, começar do zero. E recalcular a folha é só calcular. E reexecutar é refazer.
E trabalho de especialista, nós já vimos, é contratar um especialista para fazer, para te ajudar ali na auditoria. Aí o auditor tem objetivo para aplicar esses procedimentos, tá? Ele quer saber da existência, ele quer confirmar se existe ou se não existe o bem, a coisa, o documento, o dinheiro. Então ele precisa saber da existência. Aí ele vai indagar, ele vai perguntar, ele vai observar, ele vai, sabe, inspecionar, ele vai avaliar, dar valor às coisas. Ele vai avaliar as coisas, documentos, a situação, o procedimento. Ele vai ver se quem fez tinha autorização de comprar, vender. Ou seja, se as coisas da empresa estão sendo executadas de acordo com o manual de autorização. Se quem deu aval tinha autorização, se podia dar autorização, se podia comprar, se podia financiar. Ele vai querer saber a propriedade dos bens que estão na empresa, ou os bens da empresa onde é que estão, se estão na posse direta ou indireta. Se o bem tem restrição ou limitação de uso, se tem penhora, hipoteca, calção, ou seja, se tem alguma restrição, se pode perder esse bem. A exatidão de valor, não precisa explicar, que é só ver se o valor, se aqueles procedimentos são úteis e principalmente, se todos os procedimentos, se aqueles objetos estão representados nas demonstrações contábeis de maneira correta, né? E vamos lá, uma questão do ENAD para ajudar aqui a entender esse processo. Esse aqui é o ENAD de 2015. O objetivo principal da auditoria é atribuir um maior grau de confiabilidade às demonstrações financeiras da empresa, ou seja, grau de confiabilidade, aumentar a confiabilidade, certo? E aí no processo de obtenção de evidências para o trabalho de auditoria, o auditor solicita confirmações externas, chamado carta de circularização. Conforme essas confirmações visam auxiliar a auditoria no processo de elaboração do seu relatório em torno das demonstrações financeiras da empresa auditada, com base nessas informações, avalie as afirmações a seguir. Veja, ele quer saber de carta de circularização. Quando, por quê e para que serve isso? Então vamos lá. A evidência de auditoria obtida de fontes internas que representarão as informações reportadas nos relatórios financeiros, é mais confiável do que a obtida nas fontes externas? Não, não é mais confiável. Uma complementa a outra ou colabora com a outra. As duas têm que ser analisadas em conjunto. Nenhuma tem confiabilidade maior do que a outra. A administração pode não autorizar o envio de solicitações de confirmação pelo auditor. Aqui eu já disse, ela pode, lá na contratação, ela quer preservar o nome da empresa e tal, pode, tá? Não é comum. É comum que a administração saiba que o auditor vai realizar seu trabalho e vai utilizar de todos os métodos, inclusive circularização. Esse é mais comum. Caso as partes respondam às confirmações solicitadas pelo auditor, este deve julgá-la como evidência de auditoria relevante e confiável, não sendo, olha só, o não sendo aqui destrói toda a afirmação. Não sendo necessária outras evidências de auditoria, não. Se uma complementa a outra, eu recebo a carta, né? Então essa não e essa aqui não. Eu recebo a carta e vou confirmar internamente, tá? Caso não receba a resposta de solicitação enviada anteriormente, o auditor deve descartar, já começa, descartar aqui, falhou, né? A evidência de auditoria da parte não respondente, não sendo possível, olha só, enviar nova solicitação, não, exatamente o contrário, você envia nova e se for necessário o auditor vai lá na empresa, senta na frente do gerente, do diretor e pergunta o que está acontecendo, por que não responde e tenta extrair então os elementos para a auditoria, tá? As respostas recebidas eletronicamente, esse aqui está lá, mas eu questiono um pouquinho isso, por meio de fax ou correio eletrônico, envolve riscos relacionados à confiabilidade, podendo ocorrer dificuldade em estabelecer a prova de origem e autoridade da parte que confirma o recebimento e a identificação de alteração.
Nós já temos visto muito aí nos processos judiciais os e-mails, mensagens de WhatsApp, Twitter ou qualquer outra mensagem ser admitido como provas fidedignas. O fax aqui é meio... Ele pode desbotar, mas se você escanear ele vai ficar bacana, vai ficar... Então essa resposta aqui é válida, mas aqui ó, vamos dizer que podendo ocorrer dificuldade em estabelecer, hoje já não tanto assim, mas é uma prova, tá? Dificulta um pouco porque você tem que comprovar isso, tem que mergulhar um pouquinho mais em reafirmar essa prova. Então nós temos duas certas, né? Que é o gabarito B, que é a 2 e a 5. Veja, na carta de circularização é um procedimento relativamente fácil e que você tem nuances também e que você pode estudar com calma, tem uma norma só para isso. Vamos lá? Muito bem, outra questão. Questão do exame de suficiência. Opa, alto nível. De acordo com a NBC 200, que é a norma-mãe, os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria, em conformidade com normas de auditoria. Ele pergunta o seguinte, o que é esse tal de risco de detecção? O risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Isso aqui não é detecção, isso aqui nós já chamamos, é um risco normal, isso aqui é inerente, é normal que as demonstrações contenham distorção antes da auditoria. A auditoria serve para corrigir essas distorções. O risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Esse aqui não é um risco, isso aqui é um erro, tá? Isso aqui é um erro, isso aqui não chega nem a ser risco, isso é um erro, porque o auditor que expressa uma opinião inadequada, quando contiver distorção relevante, ele errou, né? Porque já tem a distorção, ele não tem que dar opinião coisa nenhuma. Então, o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável, isso aqui é risco de auditoria nível aceitável, que é o que se espera. Não detecte uma distorção existente que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. Ó, o risco de que os procedimentos executados pelo auditor... Vamos para o próximo aqui. O risco de que a distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre a classe de transação, o lançamento, a classificação contábil, o saldo contábil ou divulgação que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, olha só, já deu a resposta, detectada ou corrigida tempestivamente pelo controle interno. Então, isso aqui já deu a resposta, é o risco de controle, né? Então, que gabarito isso aqui? É esse aqui, ó. Risco de detecção. Vamos ver aqui, aceitável, ó. Já deu a resposta aqui, não detectem. Ó, aqui ele usou controle, aqui ele usou detectem. É o risco de detecção, então já respondeu. A pergunta que tem a resposta no seu conjunto, tá? Vamos lá, relatório de auditoria. Vamos entender um pouquinho o relatório. Está lá na NBC-TA 700, a partir da 700. O auditor irá verificar os seguintes requisitos. Primeiro, ele obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente? Sim. Oba, beleza. As distorções que não foram corrigidas, porque vai acontecer distorção que não são corrigidas, são irrelevantes? Ou relevantes? Individualmente ou em conjunto? Ou seja, é irrelevante? Sim. Então, eu vou dar o meu parecer. E se for relevante? Quando ela é individual e quando ela é em conjunto. Vamos ver como é que fica isso. Aí eu vou dar uma ressalva. São apropriados os aspectos qualitativos das práticas contábeis utilizadas pela empresa? Ou seja, contabilidade está obedecendo os CPCs, as normas, as leis? Sim. Beleza, segue. A demonstração financeira são consistentes e apresentam todas as informações necessárias? Sim. Opa, regular e corretas. Beleza, então posso dar meu parecer, minha opinião. As estimativas que foram usadas nas demonstrações são razoáveis? São. Então, beleza. E as notas explicativas dessa demonstração? Contém todos os elementos para a compreensão das informações que constam, que são constantes na demonstração? São. Bom, então tá beleza. Então eu tenho aqui beleza. Tá tudo beleza, posso dar minha opinião, que é o meu parecer.
certo? Vamos ver como é que fica isso. Só que acontece o seguinte, eu tenho um parecer que é o chamado limpo. Ou seja, há uma opinião limpa, que é a opinião que o auditor vai declarar aquela frase famosa. Analisei, julguei, fiz os testes, está tudo conforme a legislação requer. Então, as demonstrações contábeis não apresentam distorções relevantes. Então, parecer limpo, ou seja, estão perfeitas. E se não estiver perfeito, o que eu faço? Vamos analisar o quadrinho que já vamos descobrir já. Tá? Essa aqui é uma tabela de opinião, tá num livrinho do CRC aqui, ó, Rio Grande do Sul, tá? NBCTA 705 ITA. Ele faz essa tabela aqui para ajudar você que está estudando. Então, vem aqui, natureza do assunto que gerou a modificação. Então, eu tenho duas retas aqui, né? Eu tenho a do julgamento e tenho a reta das demonstrações aqui, que são as distorções, tá? Então, vamos lá. O julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis, ou seja, a distorção relevante na demonstração contábil, ela foi relevante, mas não generalizou, ou seja, é relevante numa conta, mas parou ali, não alterou, não influenciou outras contas? Não. Ela foi relevante e ela influenciou todas as demais informações contábeis? Sim, então vou ter aqui. Olha lá, as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante. Aí vem aqui, é relevante, mas não generalizou? Não. Eu faço uma ressalva. Eu só ressalvo isso, coloco lá, olha, não pude chegar a um valor de estoque correto, porque as estimativas apresentadas contêm essa distorção, o valor correto seria isso, mas não influenciou nem o custo da mercadoria vendida, nem o lucro, nem o caixa, nada. Então, dá para fazer só uma ressalva. Eu faço um parágrafo de ressalva, certo? Agora, se o estoque, a distorção que apresentou lá, for relevante e generalizada, ou seja, foi por CMV, custo da mercadoria vendida, foi para o lucro, foi para o caixa, ou seja, espalhou essa distorção para todas as demais demonstrações, foi para o fluxo de caixa, então o DMPL aqui no lucro comprometeu, então eu vou dar um parecer o quê? Adverso. Não posso dar um parecer, ou seja, vou dar um parecer, eu não concordo com essa conta desse jeito. Agora, eu fui impossibilitado de obter evidência, ou seja, não consegui circularizar, não fiz circularização, não tive acesso às filiais, não tive acesso a contrato, não tive acesso a cofre, não, isso, aquilo, não tive acesso, ou seja, não pude obter evidência. Se eu não pude obter evidência, mas não generalizou, vou fazer uma ressalva. Agora, se eu não tive evidência e generalizou, o que eu faço? Eu nem vou dar opinião. Eu nem vou dar opinião, vou me abster de dar qualquer opinião. Veja, são 3 situações. Eu faço ressalva naquela relevância simples, pouquinha, que não compromete em nada o balanço, nem a empresa, nem nada, não causa risco ao mercado financeiro, não causa risco às ações, o preço da ação, nada disso. Foi um erro, uma estimativa errada, alguma coisa pequena. Agora, generalizou, eu não faço ressalva, né? Eu faço um parecer adverso, eu não concordo. Não concordo com essa estimativa, com aquilo, e faço um parecer. Nenhuma empresa séria que esteja na Bolsa de Valores vai aceitar um balanço com ressalva, ou com parecer adverso, tá? Com ressalva até dá, mas adverso já começa a comprometer, as ações começam a cair muito. E agora, não dar parecer, pior ainda, o balanço não é publicado na Bolsa de Valores e se continuar sem auditoria, sem parecer de auditoria, a Bolsa retira essa empresa do pregão, ou seja, retira da Bolsa porque não tem credibilidade. Então, não pode, isso não existe. É para isso que a auditoria serve, para dar confiança maior ao investidor, aos usuários da informação
contábil. Vamos continuar então? Vamos lá, vamos fazer uma questão agora. Agora, exame de suficiência. Né? Vamos ver se ele traz a resposta no contexto. Considerando, então, a NBCTA 700, que é a formação de opinião, emissão de relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, e ainda o disposto na 705, que trata da modificação na opinião do auditor independente, quando o auditor concluir que as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos. Já deu a resposta, tá? Ó, foram elaboradas em todos os aspectos de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicado. Ou seja, se for elaborado com todos os aspectos relevantes, qual que é a resposta? Eu vou modificar a opinião? Não, não precisa modificar opinião nenhuma, porque está tudo perfeito. Eu vou abster, muito pelo contrário, só vou abster de dar opinião numa causa de impossibilidade mesmo de colher informação e generalizou muito. Vou emitir com ressalva? Não, não tem nada de ressalva, porque não tem distorção. Então, vou expressar uma opinião, e é chamada não modificada, ou uma opinião limpa, ou um parecer limpo, uma opinião não modificada. E agora vamos para a perícia. A perícia foi aprovada aqui no Brasil, e a perícia contábil é quando o contador vai produzir provas. Qual a diferença da perícia e da auditoria? Na auditoria eu vou ver se as demonstrações estão íntegras, se obedece, e a estrutura não tem. E na perícia, eu vou avaliar todos os documentos contábeis e vou verificar o quê? Se estão corretos aqueles lançamentos, aquela contabilidade. E eu vou utilizar, olha, os mesmos elementos da auditoria, certo? Mas é uma perícia, é diferente. Na perícia eu analiso tudo. Na auditoria eu faço amostras. Na perícia eu calculo item por item, para e passo, limitado aos quesitos. Perito limita-se a quesitos, ok? Então, geralmente nós temos uma perícia judicial. O juiz autoriza a perícia e estabelece os quesitos. O que são quesitos? Perguntas. Olha, essa nota foi contabilizada certa? O ativo está certo? Olha, o caixa está certo? Olha, os cheques emitidos estão certos? E o perito vai responder um por um, analisando os documentos, os trâmites, vai fazer indagação, observação, recálculo, tudo o que o auditor faz, mas na perícia e vai dar um relatório. Tem que ser conclusivo, certo ou errado. E pode ser administrativa também essa perícia. Então vamos lá? Na fase preliminar, aqui o juiz, né, ou a parte interessada, porque administrativamente você pode contratar perito particular, é definida a perícia, o juiz escolhe o perito, ou seja, você também pode escolher o seu perito, formula os quesitos, que são as perguntas, e aí cada parte indica o seu assistente técnico, se é necessário, mas se quiser também. Se não quiser, o perito não precisa se submeter a assistente técnico. E aí o perito vai então fazer o quê? Vai receber a intimação de que foi indicado, e ele vai propor no horário, requerer o depósito, o juiz estabelece e vai iniciar a perícia. Iniciou a perícia, o que ele faz? Ele começa fazendo diligências, certo? Para que são a fase preliminar, ele vai iniciar a perícia, vai solicitar o que ele precisa, aí ele vai realizar o trabalho, e aí ele, por final, vai elaborar um laudo, certo? Na fase final, assinatura do laudo, entrega do laudo, e ele vai receber o dinheiro dele e vai prestar esclarecimento sempre que for questionado pelas partes em juízo, tá? Isso é muito comum. Vamos ver aqui. Planejamento de perícia, como é que funciona? É a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, ou seja, pesquisa, os cálculos, resposta aos quesitos. Ele vai dizer nessa fase inicial o que ele precisa. Ele precisa dos livros, ele precisa das notas, ele precisa do extrato bancário, ou seja, a perícia é do quê? Ele precisa, então, dos documentos para poder fazer a perícia. Nessa etapa, o perito estabelece a metodologia dos procedimentos periciais que vão ser aplicados, elaborando a partir do conhecimento do objeto. Então, ele definiu o objeto, fala o que ele vai fazer, tá certo? Então, o Conselho Federal de Contabilidade, da NBCTP, que é de perícia 01, perícia contábil. Entre outros objetivos do planejamento da perícia, inclui o quê?
Conhecer o objeto e a finalidade da perícia a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade? Claro, eu tenho que primeiro conhecer o objeto da perícia e depois a finalidade da perícia, se é uma perícia para prova, se é uma perícia administrativa. Então, para poder o quê? Para definir os procedimentos que eu vou trabalhar. Tá? Segundo, definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem realizados. Não, a oportunidade da perícia é definida pelo juiz ou pelas partes. O perito não vai fazer isso aqui, tá? Identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária. Sim, ele vai identificar aquilo que é importante, dentro dos quesitos que ele vai responder. Então, o correto aqui é o gabarito C, né? A1 e A3. A2, oportunidade, ele não define oportunidade, tá? Outra questão do exame de suficiência, de acordo com a NBC TP01, perícia contábil, no que tange ao trabalho pericial, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso. Então, vamos verificar. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, já vimos que é pesquisa, cálculos e resposta aos quesitos, sim, na qual o perito do juiz estabelece a metodologia nos procedimentos a serem aplicados, elaborando a partir do conhecimento do objeto. Isso aqui é praticamente o que nós acabamos de ver, tá? Planejamento de perícia é isso aí. Próximo, o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil são documentos escritos nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia. Perito detalha tudo, tintim por tintim, e particularizar os aspectos e minudências que envolvem o seu objeto, as buscas de elementos de prova, necessário para a conclusão do seu trabalho. Sim, o perito, tanto o perito quanto o auditor, detalha e documenta tudo o que ele fez, como é que ele chegou na média, como é que ele chegou na nota, como é que ele, abriu o livro, fala tudo. Indagação é um instrumento por meio do qual o perito solicita documento. Opa! Indagação não é solicitar documento, tá? Coisas, dados, informações necessárias à elaboração do laudo. Indagação é entrevista, nós já vimos isso lá na auditoria. Indagar é fazer entrevista, é conversar com as pessoas. Tá? Observação, inspeção, eu solicito documento, coisas, dados, informações. Tá? Então, é o gabarito A, VVF. Vamos mais dar uma questão, para ficar bem... de acordo com a NBC-TP, a perícia contábil julga os itens a seguir como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa correta. O laudo pericial contábil, o parecer técnico contábil, tem por limite o próprio objeto da perícia deferido e contratado. Sempre. Isso aqui eu gostaria que ficasse bem claro para você. O limite aqui é os quesitos ou perguntas, indagações. É o limite. O perito não fica expandindo. Na auditoria você pode expandir. Isso aqui está certo, tá? A perícia contábil é de competência exclusiva do contador em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade. Sim, a perícia contábil é do contador. A perícia de medicina é do médico. Então, contábil, contador regular. Os procedimentos periciais contábeis visam a fundamentar o laudo pericial contábil, o parecer técnico contábil, e abrange total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria. Exame, vistoria, indagação, sim. Isso aqui são o quê? Procedimentos de auditoria e de perícia. Então, o gabarito VVVV, toda certinho. É aula de teoria, né? Da perícia. Por fim, nós vamos para a arbitragem. O que é arbitragem, pessoal? A arbitragem é um meio de alternativa na solução de conflitos entre indivíduos privados e até mesmo no meio governamental. É dar uma sentença administrativa à coisa, tá? A arbitragem hoje está prevista no novo CPC, ela já está prevista na lei desde 96, não é nova, tá? Então as pessoas podem resolver, pessoas que sejam capazes, física ou jurídica, maiores ou jurídicas devidamente representadas, qualquer questão que envolve direitos patrimoniais disponíveis. Lembra dos direitos públicos, ou seja, de ordem pública? Esses não são disponíveis, ou seja, questão de sexo, menoridade, raça, gênero, crimes, não se dispõe desses direitos. Direitos disponíveis, sim.
A arbitragem, as partes escolhem livremente o árbitro e a questão que quer que seja arbitrada. E para que isso seja feito, precisa de uma cláusula compromissória que vai dizer o nome do árbitro, a questão, quando, quanto, quem vai pagar, tudo certinho, tá? E isso é feito na arbitragem. Uma vez que você elegeu o árbitro, ele pega a questão, leva para o seu escritório, analisa e dá uma sentença, dá um parecer a respeito disso. E a arbitragem, conciliação e mediação, professor? Como é que eu faço? A conciliação, nós já sabemos, é tentar conciliar, fazer com que as pessoas cheguem a um acordo. Aqui você oferece, eu te dou 1.000, não, eu quero 500, eu faço isso, não, faz aquilo. Tenta conciliar. Na mediação, o mediador não vai tentar conciliar, ele vai conversar, porque as pessoas já não conseguem mais conversar entre elas, então você coloca o mediador. E o árbitro? O árbitro não. Esse aqui tenta conciliar, fazer um acordo, esse aqui tenta mediar, pode no final fazer um acordo, lógico, mas ele não pode arbitrar. O árbitro não, o árbitro pode conciliar, pode mediar, e se não der nem conciliação, nem mediação, o árbitro dá a sentença que é definitiva para aquele processo, tá? E com isso, nós concluímos um estudo de auditoria, arbitragem e mediação. Espero que você tenha visto que é possível achar a resposta nas questões. Preste atenção nas eliminações, somente porque apenas todo isso praticamente exclui. E geralmente o examinador responde no contexto, ou seja, no enunciado, o que ele quer de resposta. Você fica atento, fica calmo na hora de fazer um teste, um concurso ou uma entrevista de emprego. Espero ter colaborado com você. Até a próxima.